Shalom, shalom, igreja. Glórias a Deus. Gostaria de convidar todos a irem retornando para os seus lugares. Fala para quem está ao seu lado, hoje é um dia de muitas emoções. Teve gente que parece que hoje de manhã ficou curiosa, não sei porquê. Irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Adonai falou que Sara iria engravidar? Falou ou não falou? E ela engravidou? Porque Deus não mente, é ou não é? Adonai não mente, igreja. E hoje de manhã estive falando, anunciando mais 2 novos casais que estão grávidos na nossa igreja. Se você veio no culto da manhã, você sabe quem são. Mas também anunciei que tem mais 2 pessoas que estão grávidas também. E não vou dizer quem é. Amém? Não tenho permissão, não posso dizer, ué. Amém? Não pode. Só se os pais falarem. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu gostaria de chamar a pastora aqui à frente, que nós temos um aviso para fazer. Muito suspense, né? Amém. É uma forma de vocês voltarem rápido para o lugar de vocês. Os curiosos querem saber. Amém. Irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez? Não? Ali? Seja muito bem-vinda, viu? Você veio hoje num culto especial, culto diferente. Amém? E eu gostaria de chamar aqui em cima, eu não vi eles, o Tiago, a Rafa e o Pedrinho. Cadê o Tiago? Ah, estão aqui. Vem cá, Tiago, Rafa, Pedrinho, uma salva de palmas.
Aê, glória a Deus, aleluia. Para ter o registro, olha, ficou até uma voz. Então, em um certo dia, em um lugar muito distante, nas colinas, então, eu cheguei em Manaus, final de 2016, Tiago e Rafa já estavam aqui, já eram membros dessa casa, dessa igreja. 2017, eles casaram. Que ano que o Pedrinho chegou? 2019. Olá, casais. Um bom número, né? Eu e a pastora esperamos 3, né? 3 anos. Foram perguntar, irmãos, para Ana Júlia e o João se era ela que estava grávida. 15 dias de casada, gente. Forçaram a barra, né? Enfim, Tiago e Rafa sempre muito dedicados, participando da obra, ministério, família. Chegou o Pedrinho para ligar o coração deles, e eles perseveraram e permaneceram sempre neste lugar. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, se não me falha a memória, vai fazer 1 ano, né? Olha só, 1 ano. Tiago e Rafa vieram até mim, a pastora, e compartilharam que algo estava entrando no coração deles, mas que eles estavam rejeitando, que o Senhor estaria desejando soprá-los para uma outra região. Então, eles, com muito temor ao Senhor e obediência, falamos, vamos orar. E começamos então um processo com eles de oração, irmãos. Estamos nesse processo há 1 ano. Fomos pedindo palavras e sinais, provas de Deus, e o Senhor foi entregando para eles palavras e sinais. E conforme esse prazo foi, diminuindo, parece que as provas e os sinais foram ficando maiores. Mas as provas também, com elas vieram provações para ver se isso de fato se era realmente de acordo com a obediência deles. E eles sempre perseverando. Eles vieram 2 vezes até mim com situações muito desafiadoras, e onde eu disse para eles, olha, às vezes o Senhor dá palavras, mas a gente não sabe o tempo, então vamos, quem sabe, reaver esse tempo. E eles firmes, não, tá certo, nós vamos continuar, nossa fé está elevada, nós estamos continuando crendo que o Senhor, que é só uma prova. E a situação passou. Recentemente, a Rafa teve um diagnóstico muito parecido com o do seu Bosco, que ela estava, a Olivia estava correndo risco, que estava com a parede, com o colo do útero, muito fino, correndo risco de nascer a qualquer momento, enfim. Então essa médica pediu repouso absoluto. O Tiago me ligou na hora, nós oramos, e eu fiquei preocupado, eu comecei vamos, Tiago, então vamos começar a ver um plano B. A Rafa, vocês têm casa aqui, tem família, você já comprou passagem, eles já enviaram o carro, irmãos, o carro já saiu daqui. O Tiago vai, e a Rafa fica aqui, a gente vai cuidando dela, tem repouso absoluto. E aí eles sentiram, não, vamos fazer o exame em outro lugar. Foram lá, fizeram o exame, e a médica falou, não, tá tudo certo. Quando o seu Bosco veio na semana, foi passada ou retrasada, seu Bosco? Semana passada, eu falei, seu Bosco, a Rafa estava com um diagnóstico, não vamos aceitar, vamos orar e você vai fazer o exame de novo. Foi em cima do testemunho da Rafa, irmãos. Ela está tendo os cuidados, devidos cuidados, é claro, mas, enfim, Tiago e Rafa estão preparados, irmãos, e na terça-feira, Tiago, 10 horas da noite, eles estão embarcando para Florianópolis. Florianópolis, irmãos, Santa Catarina, terra da onde eu vim. Assim é a vida, irmãos. Uns semeiam, outros regam, outros colhem, não é? Então Florianópolis semeou eu para cá, agora é eu semeando Tiago e Rafa para lá, irmãos. Então Tiago e Rafa, eles estão indo enviados, irmãos. Nós estamos com o coração pesado, porque sentiremos falta deles aqui, mas eles estão levando com eles o reino.
e expandir o reino em Florianópolis. Amém? Tiago e Rafa, eles têm uma célula online, eles vão continuar executando, e foi uma das estratégias que o Senhor nos deu, para eles já estarem aqui, fazendo uma atividade que eles pudessem começar lá, e o nosso desejo é que essa célula agora se torne uma célula física lá, e quem sabe daqui a pouco uma congregação, daqui a pouco uma igreja, não sabemos, irmãos. Amém? Mas o que nós sabemos é que Tiago e Rafa, eles têm um coração para a obra, para servir, e o nosso desejo é que eles continuem frutificando nesta nova terra. Amém? Tiago e Rafa querem dizer algo, a pastora? Antes de orar? Muitas coisas aconteceram, né, pastor? Quando a gente teve o Carne Moída, Deus veio falando muitas coisas pra gente. A gente teve a promessa da Olívia, e eu lembro que a gente teve alguns atos proféticos, né? E aí eu lembro que eu coloquei assim que eu queria ter um coração disponível para qualquer coisa, assim, né, do que Deus nos chamasse para fazer. E a gente já estava vivendo esse processo, e a cada dia que passava, a gente meditando na palavra e lendo as paraxás, assim, as paraxós, Deus só confirmava as coisas pra gente. Inclusive agora, nesse final, depois dessas coisas que aconteceram, Deus falava assim, a gente está lendo agora a Sara, né? E aí Sara duvidou, e aí Deus falou para ela assim, olha, existe algo difícil para mim fazer? Né? Então assim, e tinha uma outra palavra também que eu não lembro agora, mas era que Deus falava assim que ele já tinha dito que era para fazer e que não mudou. Então assim, todas as vezes que a gente duvidou, assim, por 2 vezes eu pensei, poxa, eu tenho responsabilidade sobre a minha casa, sobre a minha família, eu não posso fazer algo que vá comprometer a segurança. E aí eu fiquei receoso, né? E aí Deus ia lá e falava. Amém. E aí vira e mexe, a Rafa fica assim um pouco insegura. Eu falo, meu bem, nós temos uma palavra. Amém. Nós temos um direcionamento. Nós temos um alvo, né? Nós temos assim um projeto, né? E nós vamos trabalhar por isso. Amém. É desafiador, e eu sempre me pego a palavra assim, Deus, eu não entendo às vezes, né? Porque eu sempre fui o cara que fugi do altar, de servir, de ter célula. Eu era um dos caras aqui antigos da igreja, os únicos que não era líder de célula. Mas aí eu entendi que Deus estava nos chamando e que Ele não escolhe os prontos, né? Ele capacita os escolhidos. Amém. E aí vem essa palavra do coração disponível, né? E aí, que foi o ato profético que nós fizemos lá, né? E aí, inclusive agora, quando o senhor estava falando, só veio na minha cabeça o coração. E eu escrevi, né? Coração disponível. Uau. Sem reservas. Né? Eu não escrevi, mas eu lembro que eu coloquei assim, eu não quero ter reservas, eu quero obedecer a Deus o que Ele nos pedir para fazer. E eu não sou de falar, gente, ó, eu não tô com vergonha. tô falando aqui com a igreja aqui, ó. Eu acho que, né? Enfim. O Legendários fez muito parte disso também. Sim. Porque eu lembro que lá na montanha Deus virou uma chave, Deus arrumou algo que estava quebrado. As lutas, os desafios não cessaram, não pararam. Mas eu creio que ali Deus me entregou o virar de chave, sabe? Amém. Assim, Ele confirmou o que Ele realmente queria fazer nas nossas vidas, né? Na minha casa como sacerdote, e também no reino dele como servo, né? Amém. Então é isso. Amém, Tiagão. Amém. Ai, gente, tudo chega, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pelas sementes que vocês têm plantadas aqui. E o desejo do meu coração é que vocês possam continuar colhendo, porque a colheita já começou. E que vocês possam continuar colhendo uma medida sobrenatural nesse novo tempo na vida de vocês. Florianópolis é uma terra muito abençoada. Eu já pedi para Deus para eu morar lá quando a gente se conheceu, mas o Senhor me quis aqui na terra das florestas. Então vocês aproveitem a praia por nós. Florianópolis é uma terra linda, de um povo lindo e que precisa de Deus, que precisa de pessoas que vão receber o que vocês carregam, que é um testemunho de família, que é um testemunho de fidelidade na conversão tríplice. Vocês são tão fiéis no bolso, no coração, no corpo do Machia. São realmente assim
uma família exemplar aqui no Mega Reino. E eu tenho certeza que lá o Senhor vai conectar vocês com muitas famílias, homens, mulheres, que vão ser grandemente abençoados pela unção do Senhor que está sobre a vida de vocês. Então, o que eu digo é isso, que vocês sejam abençoados nessa nova terra, né? Como essa semana passada, né? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? E nessa semana de envio, vocês podem viver esse envio, como essa semana vai irar, né? E apareceu, então que vocês possam ser enviados debaixo dessa unção de provisão, assim como Abraão diz, né? Que o Senhor, quando ele vai entregar Isaac, que o Senhor é o Deus que provê, ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém. E ele já proveu tudo que vocês precisam para essa nova jornada. Amém. Sejam uma bênção, sejam abençoados e contem para nós os testemunhos, que nós possamos estar aqui em breve com vocês aqui nesse altar compartilhando os testemunhos do que o Senhor está fazendo lá em Florianópolis, na vida de vocês e através da vida de vocês, no tempo do Senhor, do jeito dele, sempre nas brachot, sempre nas bênçãos do Eterno. Gratidão por tudo que vocês fizeram e têm feito, continuarão fazendo, porque estaremos ligados. Gratidão, e vocês vão fazer muita falta, muita mesmo. Vocês são muito preciosos, muito especiais. Nós amamos muito vocês, de todo o coração. Obrigada. Irmãos, fazer envio tem alguns sinais, e um dos sinais é porque o Senhor, ele alinha todas as coisas, e como a pastora falou, Tiago e Rafa, o Senhor já está provendo. Tiago vai mudar, ele é autônomo, e o Senhor já começou a dar estratégias, e neste período, Tiago, conta pra gente, de quando vocês começaram a orar pra cá, quantas vezes você multiplicou as entradas de vocês? Pastor, eu não sei, mas multiplicou bastante. Deus nos deu novas vasilhas, Deus nos deu estratégias, tem coisas vindo novas também. Então, assim, eu tenho muitas ideias, muitos projetos, e agora eu vou ter tempo, né? Que eu não tinha aqui. Então, eu vou poder tirar do papel e vou poder... Enfim, hoje minha cabeça estava explodindo a respeito disso até. E óbvio que a gente vai fazer o principal, que é o nosso propósito, né? De alcançarmos famílias, pessoas, principalmente assim, começar pelas crianças. O Pedro vai ser evangelista, porque a gente vai brincar nos plays lá, e aí Sim. já chega na criança, depois chega no pai, e aí vai dando certo. Amém. Amém. É incrível, irmãos, porque eu vi nesse processo o Senhor entregando, né, estratégias para o Tiago, e enquanto ele não resistiu, o Senhor ia prosperando, né? E por um lado a gente pode até pensar, poxa, agora fica mais difícil ir, poxa, eu vou se eu estou prosperando aqui nessa terra. Mas o Senhor entregou para ele ideias que ele pode levar e que até faz mais sentido lá do que aqui, né? Quando a gente começa a observar a modalidade em que ele vai começar agora com o trabalho dele. Enfim, irmãos, quero dizer para vocês que nós amamos vocês. Nós estamos com o coração apertado, mas nós estamos muito felizes por vocês estarem sendo obedientes. E o meu desejo como pastor é que eu estou lançando hoje naquela terra uma semente muito boa. E como a pastora falou, aquela terra precisa. Eu tive lá naquela terra, eu conheço com propriedade. E eu sei que vocês frutificarão e darão muitos frutos lá. Vocês vão crescer em tudo, como família fisicamente, com finanças, como ministério, mas principalmente vocês vão expandir o reino de Deus. Amém? Sejam usados e ousados para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Olha, até rimou. Estendo as suas mãos em direção ao Tiago e Rafa, e Pedro e Olívia. Olívia vai ser manezinha da ilha. Ok? Quem nasce em Florianópolis é manezinha da ilha. Vai ser lá que ela vai nascer? Vai, né? Então amém. Senhor, eu te louvo e te agradeço
pela vida de Tiago, Rafa, pela obediência deles, Senhor. Graças eu te dou por toda a semente, por todo esforço, por todo o tempo, por todo o recurso, por todos os tesouros que eles deixaram este tempo aqui, Senhor. Mas eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, o Senhor é Deus que chama, o Senhor é Deus que acolhe, meu Pai. E a minha oração é que o Senhor esteja abrindo as comportas dos céus para Florianópolis, para receber Tiago e Rafa, na mesma medida que o Senhor esteja abrindo o coração daquele povo, Senhor, para abraçá-los, para acolhê-los, e que ao mesmo tempo aquele povo esteja com o coração aberto, Senhor, para receber de Tiago e Rafa, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro que o Senhor coloque uma brasa viva na boca deles, que eles se tornem homem e mulher, Senhor, ousados para proclamar a Tua palavra, Senhor, para anunciar as boas novas, e que vidas sejam alcançadas através do testemunho que eles já têm escrito até aqui, meu Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro sobre eles sabedoria, riqueza, unção e saúde neste processo, meu Pai, que nada lhes falte, Senhor, principalmente, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, usa-os de uma forma sobrenatural, capacita-os, Senhor, com dons e talentos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, e que tudo esteja no centro da Sua vontade. E desde já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por aquilo que o Senhor já está fazendo na direção deles e continuará fazendo. Amém, amém e amém. Vamos ver se amanhã, ou segunda. Irmãos, depois vocês cumprimentem eles no final do culto, vão até eles, deem um abraço, dê uma palavra. E se Deus tocar algo no teu coração, faça. Amém? Tiago e Rafa são preciosos. E para mim é um até logo, porque eu vou amar ir para Florianópolis para ter lá tempo com eles. Amém? E você não vai lá ligar para eles, falar, posso ficar aí na tua casa de graça? Não, se for para a igreja toda, cobrem, tá bom? Se quiserem hospedar alguém lá, faz um Airbnb lá, tá bom? Tô precisando tirar uma férias, vou ficar 15 dias aí na casa de vocês. Tô frustrando os planos de alguns aqui já. A gente já estava fazendo conta, estava orando e já pensando, vendo que dia que cai as férias, né? Brincadeira. É sério, depois você fala lá com eles. Irmãos, vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Quem estava aqui hoje pela manhã, no culto da manhã, irmãos, que palavra abençoada que a pastora compartilhou conosco sobre esta porção. E em Bereshit, a cada 2 porções de parashots, de parashás, né, que é como nós lemos a palavra, o Pentateuco, vai mudando, nós vamos entrando em um dos patriarcas. Ok? Então essa daqui e a passada, nós vimos sobre Abraão, agora nas 2 próximas vai ser sobre Isaac, depois vão ser 2 sobre Jacob, sobre Jacó. Ok? Então a cada 2 nós vamos entrar na história de um dos patriarcas. Nessa porção, irmãos, é a porção que Abraão, na porção passada, ele se auto-circuncidou. Alguém aqui já se auto-circuncidou? Não? Homem, claro, né? Que bom. Então ele fez ele se circuncidou e circuncidou Ismael. E esta porção começa dizendo que era no meio do dia e um dia muito quente, e Abraão estava na sua tenda. E esse dia era o 3º dia após ele ser circuncidado. E dizem que o 3º dia é o dia de maior dor de quem faz este processo de ser circuncidado. Engraçado, porque o bebê, o homem, menino,
né? O pedido é que ele seja circuncidado ao 8º dia. E é incrível porque médicos especialistas dizem que no 8º dia a criança não sente dor. Engraçado isso, né? Como que Deus faz tudo perfeito. Mas ele já era um homem, irmãos, né? De muita idade. Mais de 75 anos quando se circuncidou. Então ele está no 3º dia e ele está com muita dor. E vamos abrir a palavra para nós lermos. Diz o seguinte: Bereshit 19, e diz o seguinte: E Adonai apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontravam-se 3 homens. Ao vê-los, correu da porta da tenda para encontrá-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe seu servo. Homens, imagine que você está circuncidado. Conseguiram imaginar, homens? Agora imagina que você está com dor. E você avista 3 homens, e olha o que ele fez. Correu à porta da tenda para encontrá-los e prostrou-se com o rosto em terra. Como que você estaria andando, você homem, após ser circuncidado? No mínimo correndo, com a perna um pouco aberta. Aí, imagina se prostrando, imagina a cena. Mas isso mostra um coração de um homem que mesmo com dor, quando se deparou com aqueles homens, não mediu esforços, irmãos. Não mediu esforços. O que Tiago e Rafa, eles não estão medindo esforços para obedecer, irmãos. Mesmo diante de uma provação, eles não estão medindo esforços para obedecer a palavra do Senhor, para que seja cumprido a promessa que o Senhor os entregou. Não medir esforços. Disse: Meu Senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe o seu servo. Por favor, permita enviar a você um pouco de água para que lavem os pés, então descansem à sombra da árvore. E trarei a vocês um pouco de pão pelo fato de terem chegado até este servo. Refresquem-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam, faça o que você disse. Abraão correu até a tenda de Sara e disse: Rápido! 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou um bezerro. Ele pegou um bezerro, irmãos, bom e tenro, e entregou ao servo, que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou a coalhada, leite e o bezerro que preparou e colocou-os diante dos homens. E ele permaneceu em pé perto deles, junto à árvore, enquanto eles comiam. Eles lhe disseram: Onde está Sara, sua mulher? E ele disse: Ali na tenda. Ele disse: Com certeza retornarei até você por volta deste tempo no ano que vem, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara ouviu da entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram idosos de idade avançada. Sara não tinha mais idade para engravidar. Por isso Sara riu consigo ao pensar: Sou velha e meu senhor é idoso. Terei prazer outra vez? Adonai disse a Abraão, porque Sara riu e perguntou: Realmente darei à luz um filho, sendo tão velha? Existe algo difícil demais para Adonai? No tempo estabelecido neste período, no ano que vem, retornarei até você, e Sara terá um filho. Irmãos, não existe impossível para Deus. Fala para quem está ao seu lado: não existe impossível para Deus. E não é para o Deus do passado, para o Deus de Abraão, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez de Sara uma mulher idosa, deixar a sua esterilidade e dar um filho, e dar à luz um filho, é o mesmo Deus que pode dar a você a bênção que for necessária, o milagre que for necessário. Isso você precisa sair daqui entendendo: não existe impossível para Deus. O Deus que deu a promessa, Ele deu
junto o prazo, irmãos. Quando nós lemos no português, nós não entendemos, mas na palavra passada, quando Abraão é chamado da casa dos seus pais, Lech Lechá, que é o saia para dentro de você, Lech Lechá, a soma destas palavras no hebraico, que é um alfabeto alfanumérico, que cada letra é um número. Quando você soma, Lech Lechá, dá 100, ou seja, com 100 anos, ele teve um filho, e de quando ele recebe mais 100 anos, é quando ele morre aos 175 anos, ou seja, o Deus que chama você para fazer, ele já está dando o dia em que aquilo irá se concluir na sua vida, se realizar, amém? Então, Abraão, mesmo recém-operado, mesmo com muita dor, ele não mede esforços, porque ele identificou que aquelas pessoas, aqueles 3 homens, eram 3 anjos, irmãos, e a Midrash, a tradição oral, diz que cada um destes anjos estavam carregando consigo uma ordem, uma direção. O primeiro era para trazer cura a Abraão, para ele não sentir mais dor, um anjo preparado para você não ter dor. Quem aqui gostaria de receber um anjo desse hoje? Se você está com dor na alma, se você está com dor física, você está me entendendo? Então foi um anjo para a tenda de Abraão, para tirar a dor dele. O que é isso? Cura. Você está me entendendo? Um outro anjo carregava consigo a bênção da madre ser aberta, de Sara. E o outro anjo era o anjo que iria destruir Sodoma e Gomorra. Ao ponto, irmãos, isso é revelação minha agora, daqui a pouco estes anjos, eles após comerem, terem um tempo ali com Abraão, eles saem, e a palavra diz que quantos anjos chegam em Sodoma e Gomorra? 2, vocês estão entendendo? Um deles já havia cumprido o seu propósito, provavelmente era o anjo da cura de Abraão, porque ele recebera a cura, entendeu? O anjo da madre ainda não tinha aberto, ela iria dar à luz daqui a 1 ano, você está entendendo? Então talvez ele continuou junto com, talvez se ela não tivesse rido e dali já ter tido a sua madre aberta naquele mesmo momento, talvez teria ido só um anjo para Sodoma. Glórias a Deus. Porém, irmãos, olha só o que acontece. Nós sabemos que a tenda de Abraão, ela tinha portas para os 4 lados, porque Abraão era um bom mordomo, era um bom hospitaleiro, um homem que acolhia bem as pessoas. Ele tinha essa cultura de receber bem as pessoas, porque era neste momento que ele pregava, era nesse momento que ele falava do Senhor, era nesse momento que ele contava o seu testemunho, era nesse momento que ele contava as boas novas. Essa era a estratégia de Abraão. Então ele estava de braços abertos, e ele não media esforços para acolher e para preparar um pão, porque Sara era conhecida por ser a mulher que produzia os melhores pães, entendeu? Ela tinha este dom, ok? Porém, irmãos, nós não podemos esquecer, e nessa paraxá nós vemos também, que Abraão, quando lá atrás ele fala, quando ele está no Egito, que ele diz, Sara, que era Sarai ainda, se te perguntarem o que você é, diga que você é minha irmã e não minha esposa. E de fato ela era meia irmã, porque ela era irmã somente de pai. E quem que era o pai de Sara? O mesmo pai de Abraão, Tera. E quem que era Tera? Vocês lembram que ele era um homem que produzia ídolos? Vocês lembram disso? Ou seja, Sara também tinha o mesmo pai que Abraão. Eles tinham a mesma criação praticamente, pelo mesmo pai. E agora nós vamos ver nessa porção que mais uma vez ele diz a mesma coisa, só que ele revela o porquê que ele diz isso para Sara. Então, eles provavelmente aprenderam isso dentro de casa. Talvez Tera era um homem idólatra, era um homem que produzia ídolos, mas era um homem que era muito de acolher, de receber as pessoas em casa. E Abraão e Sara tinham essa característica de acolher, de trazer as pessoas para dentro de casa, de preparar a mesa, de semear na vida daquela pessoa, irmãos. Abraão, ele usava bem os recursos que tinha na mão dele, ele não era um homem melindroso, você não vê ele um homem, né, assim, com mão fechada, e ele faz o melhor.
Porém, agora os anjos saem e eles chegam a Sodoma. E quem que eles encontram em Sodoma? Ló, que havia na porção passada sido resgatado por Abraão, porque se meteu em confusão na guerra dos 5 reis contra os 4 reis, mas ele continua insistindo em Sodoma. Quando os anjos chegam na porta da cidade de Sodoma, eles se deparam com Ló. O que simboliza que Ló estava sentado nos portões da cidade? Provavelmente Ló era um homem que acabou se tornando algum tipo de referência, de liderança, de algum cargo de uma certa importância em Sodoma. Então, quando ele vê estes anjos, ele logo vai recepcionar estes anjos e diz: para onde vocês vão? Como que eu posso? Ele também se prostra, enfim, e ele acolhe estes anjos. Ele diz: fiquem na minha casa. Os anjos dizem: não, nós vamos dormir na praça, nós ficaremos na praça. E Ló insiste. E eles dizem: não vamos ficar na praça, mas Ló insiste: não, fiquem na minha casa, ok? E então leva eles para casa, e a palavra diz que quando eles chegam na casa, os moradores, os homens daquela terra, tanto jovens como velhos, desejam ter relações com estes anjos, com os 2 anjos que estavam hospedados na casa de Ló. E então a palavra diz que Ló sai, fechando a porta atrás dele, dizendo: não entrem, se vocês quiserem possuir esses homens, eu entrego a vocês as minhas filhas que são virgens. Blefou, Ló blefou, porque elas eram casadas. Então, ok, alguns podem dizer: mas elas estavam no processo de... Não, elas já eram casadas. Mas Ló quis vender a ideia, tentando convencer aqueles homens para que eles desistissem de terem relações com os anjos. Os anjos então traz Ló para dentro, eles saem e cegam todo mundo. Aqui até esse momento, irmãos, nós podemos traçar um paralelo entre a vida de Abraão e a vida de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, o irmão de Abraão morreu, e Abraão acolhe Ló, traz ele para casa e começa a cuidar dele. E a porção passada diz que quando Ló sai para Sodoma, foi porque Ló tinha muitos pastores e muito gado, e os pastores de Ló estavam tendo confusão com os pastores de Abraão. Porém, o que acontece? Quando Ló vai para a cidade, e Abraão permanece num lugar como campo. Vocês estão entendendo? É diferente. Ló está numa região mais central, cidade. Abraão está no campo. Conseguem imaginar essas duas realidades? Porque a cidade foi atraente, aquela região foi atraente para Ló. Ló é perseguido, ele fica caído no meio do caminho, mas ele continua querendo voltar para lá. Por que ele quer continuar voltando para lá? Porque provavelmente aquilo foi interessante aos olhos de Ló, aquele estilo de vida, o estilo de vida urbano, o estilo de vida da cidade. E ele então agora, ele vende, provavelmente ele se desfez, ele muda de área. Ele talvez liberou aqueles pastores, deve ter vendido os animais. Ele não agora é mais um homem do campo, ele agora é um homem da cidade, irmãos. Entendeu? Então Abraão não levou os anjos para dentro da sua casa e trancou a porta, porque era uma tenda. Mas Ló morava em uma casa, que diz que tinha porta. Você está me entendendo? Então, já era diferente. Ele mudou de ramo, então agora ele já trabalhava com outra coisa, provavelmente. E aí então, aqueles anjos dizem: Ló, nós vamos trazer destruição para essa cidade, você precisa sair, pegue a sua esposa, suas filhas e os seus genros. E então eles vão falar com os genros, mas os genros de Ló não querem ir, eles escolhem ficar, irmãos, ok? E aí então, os anjos pegam e dizem: bom, então fujam e vão para os Alpes, para as montanhas. E Ló diz o seguinte, irmãos: não, deixa eu ir para esta região mais perto, porque eu não garanto chegar até aquela montanha. E os anjos dão uma insistida, mas ele insiste dizendo, e os anjos permitem que eles cheguem até lá. Aqui já está um outro sinal, irmãos. Você não vê Abraão titubeando com a voz do Senhor quando diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho,
e sacrifica-o lá em cima. Abraão não negociou nem para esse pedido, mas Ló negociou, achando que ele não seria capaz de chegar naquela região. E aí o que acontece? Ele chega então em uma região que era nas intermediações, e então cai fogo do céu, e toda a região de Sodoma é destruída. A mulher de Ló olha para trás, descumpre um mandamento, irmãos, que os anjos falaram: vão, mas não olhem para trás. Deixem essa vida para trás, esqueçam isso daqui, esqueça esse conceito, esqueça o cargo, esqueça o que vocês construíram, entendeu? Ou seja, ela estava apegada, irmãos, mas ela estava debaixo do governo de Ló, e nós começamos a ver um paralelo que Ló estava sendo muito abençoado quando esteve com Abraão, irmãos, e agora que ele estava sozinho por ele estava se metendo em enrascadas. Entendeu? Ao ponto que as filhas dele se casaram com homens que não deram importância, não acreditaram em Ló, que falou que a cidade ia ser destruída, ou seja, nem os genros de Ló botavam fé nele. A esposa de Ló ouviu os anjos, mas também não botou fé, e olhou para trás e ficou no meio do caminho. E porque ficou no meio do caminho, eles não estavam naquele lugar alto, naquela região, eles não tinham dimensão que somente Sodoma tinha sido destruída. Então na cabeça das suas filhas, todo mundo tinha sido destruído, e então é quando elas cometem incesto, relações com o seu próprio pai, não de forma perversa, mas de forma com medo, porque elas não sabiam que somente aquela região que tinha sido destruída. E acaba que depois eles acabam indo, de fato, Ló pede para poder ir para aquela região que o Senhor pediu para que eles fossem desde o começo, através da vida dos anjos. Então nós vemos que aqui já tem uma diferença, irmãos, de ser uma pessoa genuinamente obediente e ser uma pessoa não tão genuinamente obediente, uma pessoa que assim, entendeu talvez os princípios de ser obediente, entendeu talvez os princípios de ser um bom hóspede, ser um bom hospitaleiro, ser um bom mordomo. Então Abraão, você vê, os anjos não rejeitam comer a comida de Abraão, não rejeitam ficar ali, mas eles rejeitam estar na casa de Ló, mesmo sendo uma casa. O que isso nos ensina, irmãos? Que tem muitas vezes, que às vezes a gente gasta uma vida inteira perseguindo algo, como se aquele algo pudesse nos definir. Você está me entendendo? Não estou dizendo que você ter uma casa seja algo ruim, mas tem pessoas, irmãos, que vendem a alma para o diabo, para ter uma casa. Vocês estão me entendendo? Faz coisas que não deveria, sonega, rouba, mente, mata, para ter algo, como se aquilo pudesse te mudar, e a tua essência está antes disso. Então nós vemos Abraão, mesmo sendo tão rico, ou até mais do que Ló, recebia bem as pessoas, mesmo em uma tenda. Quando Ló tinha uma casa, tinha provavelmente um cargo de reconhecimento, mas ainda assim não estava tendo bons resultados, não estava de fato prosperando, porque prosperar não é só ter dinheiro, mas é ter harmonia dentro da casa, é ter saúde, é ter shalom. Você vê que Ló é um homem, porque estava num lugar que não deveria ser o lugar dele ali, era um homem que estava sempre, as coisas não fluíam na vida dele. Você vê tanto que acaba ali você já não escuta mais sobre Ló. Entende? Uma vida completamente diferente de Abraão, mas que aprendeu com Abraão como hospedar. E nós vamos ver que daqui para frente, Abraão continua agindo, irmãos, da mesma forma, com muita hospitalidade, com muita fartura, sem medo e sem reservas, irmãos. Quando, mais tarde, depois, nós vamos ver Parashá à frente, quando Abraão compra a caverna de Macpela em Hebrom, para poder sepultar a sua esposa Sara,
da forma que nós lemos, parece que ele comprou por uma pechincha. Não, ele pagou caro por aquela terra. Era muito dinheiro, não valia o valor que lhe foi vendido aquele pedaço de terra. Mas ele pagou, porque ele sabia a importância de ter aquela caverna, de ter aquele sepulcro. Porque ali, depois, mais tarde, ele foi sepultado, o seu filho foi sepultado, o seu neto foi sepultado. Vocês estão entendendo? Então, Abraão era um homem que sabia bem aonde investir os seus esforços e as suas finanças, irmãos. Baruch Hashem, glórias a Deus. Pegaram o conceito de hospitalidade, de ser um bom mordomo, de ser uma pessoa que acolhe, de ser uma pessoa que sabe recepcionar. Agora então vamos um pouquinho para frente. 2 Reis 4. Se você está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir, porque nós vamos ler o capítulo inteiro, irmãos. Quase inteiro. Quase inteiro. Quem é que lembra da viúva e das vasilhas? Quem é que lembra da viúva e das vasilhas? Putz, eu não queria ler, mas poucos levantaram a mão, vou ter que ler então. De verdade, quantos aqui conhecem a história da viúva de vasilhas, que a vasilha fica transbordando azeite? Deixa eu ver se pelo menos 50% conhece a história. Mantém sua mão levantada, abençoado, abençoado. Eu vou ter que ler a história, eu quis poupar você, mas eu vou resumir. Certa vez Eliseu um profeta, uma viúva chega até Eliseu e diz: Eliseu, meu marido morreu, deixou dívidas, e eu estou prestes a perder os meus filhos que vão se tornar escravos para pagar essa dívida. Eliseu então pede para que esta mulher prepare para ele diz: o que você tem em casa? E ela diz: tem um pouquinho de azeite, então prepare um assado, prepare um pão para eu comer, e depois nós vemos o que vai acontecer. E ele prepara, e por muitos parece um homem muito egoísta, uma mulher que estava sem dinheiro, e o profeta pega e fala: então me dá até o que você tem. Ela obedece. Agora ele diz o seguinte: você tem vasilhas? Ela falou: tenho algumas. Tá, então você vai pegar as que você tem, e você vai pegar esse azeite que você tem em casa, e peça para os seus filhos irem nos vizinhos e pedirem vasilhas, e não poucas. E eles trazem todas as vasilhas, e ele diz: então começa agora a virar este frasco de azeite nessas vasilhas, e diz que ela encheu todas as vasilhas, e aquele azeite continuou multiplicando. Ele diz: agora pegue, venda, pague as suas dívidas. E ou seja, ela se tornou uma empresária do azeite, por obediência. Mas o porquê que eu escolhi esta passagem, irmãos, em 2 Reis 4? Porque nós vemos nessa mulher, uma mulher que ela era esposa de um chefe sinagogal, de um chefe de uma sinagoga, e ela perde o seu marido, mas ela entendia os princípios, irmãos, do reino e da hospitalidade, e ela foi buscar na pessoa certa, quem poderia ajudá-la a resolver o problema da vida dela, que era perder os seus filhos. Ela estava viúva, o que ela tinha eram os filhos, ela já tinha perdido o marido, estava prestes a perder os filhos. E o primeiro ponto de alguém que é um bom mordomo, fala para quem está ao seu lado: obediência. Obediência, irmãos, sem titubear, porque nós vemos que Abraão prosperou, porque foi obediente sem negociar. Mas Ló estava o tempo todo tentando dar o jeito dele, tentando fazer do jeito que era bom, pelo jeito que ele via as coisas. Então Abraão diz: Ló, escolhe para onde você quer ir, e diz que Ló olhou e viu que era bom aquela região, ou seja, um homem que perseguia mais a sua vontade do que ele julgava ser bom, do que buscar ouvir o que Deus falava que é bom, entendeu? Então é uma obediência, uma confiança daquilo que Deus te direciona a fazer. Segundo ponto, a pessoa que ela é generosa. Fala para quem está ao seu lado: generosidade. Generosidade atrai generosidade. Fala para quem está ao seu lado: generosidade
atrai generosidade. Baruch Hashem. Aí, a história dessa viúva para por aqui. Começa uma outra história, logo em seguida. Diz o seguinte: certo dia, Elisha, quem é Elisha? Eliseu, foi a Shunem, e uma mulher rica, diz rica, que vivia ali, o constrangeu a ficar e comer uma refeição. Depois disso, sempre que ele passava por ali, parava para uma refeição. Ela disse a seu marido: eu posso ver que este é um homem santo, homem de Deus, que sempre para em nossa cidade. Por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele. Nós colocaremos ali uma cama e uma mesa, uma candeia e uma lamparina. Então, sempre que ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Irmãos, vamos pintar essa imagem. Existe uma mulher rica. Ela não era rica à toa. Aqui mostra o coração que essa mulher tinha. E essa mulher reconhece que aquele homem que sempre passava na cidade, no caso Eliseu, era um homem de Deus. E ela olha para ele e ela entende o princípio da generosidade, o princípio da hospitalidade. E ela recebe ele de bom grado e serve ele, ao ponto que ela fala assim: poxa, o que eu estou fazendo na direção dele é pouco. E ela fala com o marido: marido, você me autoriza nós construirmos um quarto no nosso terraço, para quando este homem ficar, nós podermos receber ele, hospedar ele de uma forma melhor? E o marido permite. E aí ela coloca lá uma cama, uma mesa e uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quem lembra dessa palavra da apóstola? Alguém lembra dessa palavra? Se você não lembra, eu não lembro o tema. Eu não sei nem o endereço para te dar. Vou ver se ela lembra o tema. Enfim, a apóstola tem uma palavra sobre isso. Ela prepara um quarto, deixa montado um quarto para esse homem. E aí olha só o que acontece. Um dia Elias veio em visita àquele lugar e subiu ao quarto superior para se deitar. Ele disse a Geazi, o seu servo, ou seja, este homem, Eliseu, quando viajava, ele viajava junto com o seu servo. Ou seja, e o servo também estava sendo hospedado, alimentado por essa mesma mulher. Chame a Sunamita, que é a Sunamita, esta mulher. Ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: diga isto a ela: você nos mostrou tanta hospitalidade, o que posso fazer para demonstrar a você a minha gratidão? Irmãos, olha isso. Uma pessoa que ela recebe, que ela hospeda bem, que ela é generosa, ela alcança um lugar diferente no coração deste homem de Deus. E ele diz: por conta da sua hospitalidade eu fiquei constrangido. O que eu posso fazer por você? Fala mais uma vez para o pessoal do saldo: generosidade atrai generosidade. Quer que eu diga alguma coisa ao rei por você, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou feliz vivendo como vive entre o meu povo. Olha só, olha a resposta que ela deu. Olha que, meu Deus do céu. Homens, se um dia você desejar casar com uma mulher, busque uma mulher que dê esse tipo de resposta. Ele perguntou: o que então se pode fazer por ela? Geazi então respondeu: há uma coisa, ela não tem um filho
e o marido dela é velho. Ou seja, Geazi, irmãos, era aquele servo, pensa aquela pessoa calada, mas observadora. Você conhece uma pessoa observadora? Aquela pessoa que não... né? Provérbios diz que até o tolo calado se passa por sábio, não é mesmo? Mas enfim, esse servo era aquele homenzinho que ficava ali parado. Ele ficou observando, sabe aquela pessoa que fica fazendo conta assim? Aí às vezes ele, poxa, isso daqui não, essa conta não está fechando. Ou às vezes ele está vendo que um observador. E aí ele viu ali, Eliseu tentando abençoar a mulher, falando, ó, você quer que eu fale para o rei sobre você, para o governador? Ou seja, Eliseu, nós sabemos, ele já era um homem de muita influência. E aí Eliseu tentando retribuir a generosidade e a hospitalidade daquela mulher. Ele falou, o que eu posso? E aí o servo, né, levanta a mão ali, eu sei. Eu reparei que o marido é velho. O que isso significa? O marido não está mais combatendo. Vocês entenderam, né? Eu reparei. Eles já têm certa idade, não tiveram filhos. Se não tiveram até agora, o marido, acho que não está conseguindo. E aí, olha só. Cadê? Eliseu disse, chame-a então. Depois que a Geazi a chamou, ela ficou parada à porta, e Eliseu disse a ela, no próximo ano, por volta desta época, você estará segurando um filho. Daqui quanto tempo? Quanto tempo? Vocês pegaram a referência? Os anjos deram quanto tempo para Sara receber um filho? Fala para quem está do seu lado. Deus tem o mesmo modus operandi muitas vezes. Entendeu? Se Deus fez uma vez, por que Ele não vai fazer de novo? Se Ele fez uma, se Ele fez duas, Ele não pode fazer três? Você não pode ser a próxima que vai ter um filho daqui a um ano? Um ano daqui um filho? Pode ou não pode? Independente do diagnóstico, independente se você é nova, se você é velha, se você teve uma enfermidade, pode ou não pode? Pode ou não pode, igreja? Então fala pode de verdade. Isso, gente. Irmãos, passou-se muito tempo de Sara até 2 Reis aqui, passou um bocadinho de anos. Mas Deus agindo da mesma forma. Ele sempre usa os teus profetas, irmãos. Qual foi a resposta dela? Não, meu senhor, ela respondeu assustada. O homem de Deus, não, meu senhor, respondeu ela. Homem de Deus, não mintas para a tua serva. Ou seja, ela falou, não me defrauda, não fale uma coisa dessa. Isso deveria ser o sonho da vida dela, irmãos. Para a época então, para a cultura, quem não tinha filhos, era, meu Deus do céu, era como hoje você não ter, deixa eu ver, o que hoje é o desejo das mulheres? O quê? O que hoje toda mulher tem que ter, senão ela não é feliz? Meme Store! Se você não tem um Meme Store, até eu tenho um Meme Store aqui, ó, pra vocês, ó, deixa eu fazer aqui, ó, até eu tenho um Meme Store, se você não tem um Meme Store, você não é feliz. Brincadeira. Enfim, naquela época, uma mulher não ter um filho, irmãos, ela estava muito triste. A mulher, amém, a Meme amou. A mulher, porém, concebeu e deu à luz um filho. O milagre se realizou, irmãos. Teve um filho. No ano seguinte, por volta desta época, exatamente como Eliseu tinha dito a ela. Quando o menino já estava suficientemente crescido, ele saiu com o pai que estava junto aos ceifeiros. E de repente ele gritou para o pai, minha cabeça está doendo. O pai disse ao seu servo, leve-o de volta à sua mãe. Quando o servo tomou e trouxe a sua mãe, ele ficou no colo dela até o meio-dia. Até que horas? Até que horas?
Que horas que os anjos chegaram na tenda de Abraão? Meio-dia. Na hora mais quente do dia, irmãos. Viu? Abraão enfermo, Abraão dodói, meio-dia. E aí o que acontece? Cadê? Até o meio-dia, e então ele morreu. Ela se levantou e deitou-o na cama do homem de Deus. Se você está com a sua Bíblia, grife isso, irmãos. Aonde que ela deitou o menino morto? Na cama de quem? Do homem de Deus, irmãos. Irmãos, tem coisas que Deus pede para nós fazermos, que pode passar muito tempo, até que você venha a entender o porquê que Ele pediu para você fazer aquilo. Irmão, se ela não tivesse sido obediente, essa história teria acabado por aqui. Mas porque ela foi obediente no passado, olha o que vai acontecendo. Ela tem uma cama, onde naquela cama ela hospedava o homem de Deus, o homem que por conta da palavra e do decreto que ele entregou, que foi boca de Deus na direção dela, agora ela teve um filho, e esse filho agora está morto no colo dessa mulher, e ela repousa, coloca ele na cama que o homem de Deus dormia. Ela tinha na casa dela uma cama onde um homem de Deus dormia, e ela pode colocar o seu filho morto sobre aquela cama. Você está me entendendo? O cenário começa agora a ser desenhado, irmãos, porque ela obedeceu lá atrás. Então tem coisas que Deus te pede hoje, que você não faz ideia o porquê que Deus está te pedindo, mas se você obedecer no tempo certo, você vai entender. Amém? Fechou a porta e saiu. Irmãos, quando essa mulher faz isso, ela está depositando a confiança dela em quem? Deitando aquele menino morto na cama do homem de Deus. Ela está confiando em Deus, irmãos. Ela não pensou em nenhuma outra possibilidade. Ela não saiu gritando médico no meio da cidade. Ela não saiu correndo e mandou chamar o SAMU. Ela deitou o menino na cama do homem de Deus. Ela se levantou, cadê? E ela saiu. Ela chamou o seu marido e disse, preste atenção nisso, irmãos. Por favor, envie-me como um dos seus servos e um jumento. Eu preciso chegar ao homem de Deus tão rápido quanto puder, e voltarei logo. Ele respondeu, por que você está indo a ele hoje? Não é Rosh Kodesh? Não é Shabat? Quem sabe o que é Rosh Kodesh? Lua nova, irmãos. Era um Rosh Kodesh em Shabat. Você está entendendo? Você que é mega renense, você sabe o que é isso. Era festa de lua nova e era ainda um sábado, era Shabat. O único questionamento do marido foi isso, você quer um servo, você precisa chegar ao homem de Deus, mas não é Rosh Kodesh, não é Shabat. E ela disse, irmãos, olha a resposta desta mulher. Mais uma vez, solteiros, busque uma mulher que dê essa resposta. Está tudo bem. Fala para quem está ao seu lado, está tudo bem. Fala mais uma vez, está tudo. Irmãos, ela acabou de deitar o filho dela morto na cama do homem de Deus. O seu marido não ficou nem sabendo que o menino estava morto. Ela falou, você pode me emprestar um servo porque eu preciso ir rápido para a casa do homem de Deus? Ele só questiona, mas hoje não é lua nova e hoje ainda não é Shabat? Faz sentido você ir lá para a casa dele? Está tudo bem. Que resposta você vai dar para quando você estiver no pior dia da sua vida? Está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque você está sendo obediente e você está colocando a sua confiança naquele que é eterno e naquele que prometeu e é fiel para cumprir. A tua confiança está nele, não está nos homens, não está no que os teus olhos veem, não está no seu medo, não está na chuva, não está nas ondas grandes do mar. A sua confiança está naquele que é inabalável, que é rocha. Glórias a Deus. E aí você vai dizer, está tudo bem. Meus irmãos, eu fico até arrepiado assim.
no pior dia da tua vida, você conseguir dar uma resposta dessa, e está tudo bem. E aí ela continua dando um show. Então ela selou o jumento e ordenou ao seu servo: cavalgue tão rápido quanto você puder, não diminua a velocidade, a menos que eu diga para fazer isto. Ela partiu e veio ao homem de Deus no Monte Carmel. Quando o homem de Deus a viu à distância, ele disse a Geazi, o seu servo: olhe, lá vem a Sunamite, corra agora para encontrar-se com ela e pergunte-lhe: está tudo bem com você, com o seu marido, com a criança? E ela respondeu: está tudo bem. Irmãos, olha só, o homem de Deus vê ela à distância e sabia que era ela. Ele diz para o servo: ei, corra na direção dela. Irmãos, o que é isso? Quando você caminha junto com homens de Deus, quando você é conhecido pelos homens de Deus, meus irmãos, quando o seu medo, quando você está passando um dia difícil, o homem de Deus, de longe, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo, ele percebe, ele te conhece, ele está contigo, ele tem intimidade, ele sabe o que você está passando. Isso também mostra, irmãos, de que quando você é generoso com Deus, Deus é generoso com você. Quando você é generoso com o homem pode ser generoso com você, mas quando você é generoso com Deus, Ele é generoso com você. Da forma que ela agia com o homem de Deus, agora ele age na direção dela. Ele percebeu que não estava tudo certo com ela, e ele falou: servo, ei, eu não sei o que você está fazendo, pare o que você está fazendo, vai lá dar atenção para ela. Ah, mas é porque, aí muitos vão dizer, mas é porque ela era rica, mas porque, meus irmãos, não se trata de se ela é rica, de se ela não é. Abraão tratava bem os seus hóspedes, mesmo dentro de uma tenda. Então a questão não é quanto de dinheiro tinha, mas é quanta de generosidade tinha no coração daquele ser humano. Glórias a Deus. E aí, olha o que o homem de Deus diz, após ela dizer: está tudo bem. Quando porém ela chegou ao homem de Deus na colina, abraçou-se aos pés dele. Geazi veio para tirá-la dali, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz, ela está em grande angústia. Mas Adonai escondeu de mim o que está acontecendo, ele não me revelou. Então ela lhe disse: eu pedi ao meu senhor um filho, eu não disse que não me enganasses? Então Eliseu disse a Geazi: prepare-se para agir, tome o meu cajado em suas mãos e mantenha-se em seu caminho. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda, e ponha o meu cajado no rosto da criança. A mãe da criança disse: como vive Adonai, e como tu vives, eu não te deixarei. Ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado no rosto da criança. Entretanto não houve nenhum som, nem sinal de vida. Então ele voltou a Eliseu e contou a ele: a criança não se levanta. Então Eliseu chegou à casa, lá estava a criança morta, deitada na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino no quarto, e orou a Adonai. Então ele subiu na cama e ficou sobre a criança, colocando boca sobre boca, olho sobre olho e mãos sobre mãos, como ele se estendesse sobre o menino. A carne da criança começou a aquecer, então ele desceu, caminhou por um tempo pela casa, voltou para cima e estendeu sobre a criança novamente. A criança espirrou 7 vezes e então abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, ele disse: pegue o seu filho. Irmãos, o menino estava morto. O homem de Deus diz: meu servo, vai na minha frente, você é mais novo, você é mais rápido, pegue o meu cajado e segue, não pare para nada, coloque o meu cajado no rosto dele.
e eu estou a caminho. O servo chega, coloca, não acontece nada. O servo volta no meio do caminho e diz: Eliseu, não aconteceu nada. Eliseu chega, sobe, se deita sobre o menino, o corpo dele começa a ficar aquecido, mas nada muda. Ele desce, fica um tempo lá, sobe de novo, deita sobre o menino. E o menino espirra 7 vezes. E agora o menino se coloca de pé. O milagre aconteceu. Quando você lê isso, você consegue lembrar de algum outro milagre? Mateus 9:18 diz o seguinte: enquanto ele estava falando, um oficial, esse oficial se chamava Jairo, era um chefe também sinagogal, se aproximou, ajoelhou-se diante e disse: minha filha acaba de morrer, mas se você vier e puser a mão sobre ela, ela viverá. E Yeshua, com os seus talmidinhos, seus discípulos, levantou-se e seguiu. Uma mulher que sofria de hemorragia, havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou a tzitzi, tocou as suas vestes do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada. E Yeshua virou-se e viu e disse: coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Quando Yeshua chegou à casa do oficial e viu os flautistas e a multidão adiante. Você sabe o que eram esses flautistas? Alguém aqui faz ideia? Irmãos, nós temos para vender aqui na nossa Shaba Store um livro de estudos do mesmo autor dessa Bíblia. Esse autor, ele escreveu esta Bíblia por conta daquele livro. Na verdade, escreveu não, né? Fez a tradução. É um guia de estudos do Novo Testamento. E nesse guia ele diz o que eram esses flautistas. Tem me ajudado a estudar muito com esse livro. Você pode, inclusive, adquirir se você desejar. Só para você entender, David Ster, que escreveu essa Bíblia, né, fez essa tradução dessa Bíblia, ele começa a fazer esse livro de estudos. Ele começa a ver que a Bíblia, as Bíblias que tinham no mercado, tinham várias palavras que não eram equivalentes traduzidas. E então ele para de escrever esse livro e ele começa a fazer a tradução da Bíblia que nós utilizamos. Então a nossa Bíblia veio por conta desse livro, entendeu? Neste livro diz, né, nos comentários dele, que esses flautistas eram aquelas marchas fúnebres. Então quando ele chega, já estão conduzindo a filha de Jairo, já num processo fúnebre. É isso que significa essas multidões. Era como se fosse uma procissão. E Yeshua chega no meio de uma procissão para curar essa menina. E o que acontece? Yeshua disse: todos para fora. A garota não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas riram dele. Depois de pô-las para fora, ele entrou e segurou a mão da menina, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento se espalhou por toda a região. Isso em Matityahu, em Mateus. Mas em Marcos, é o momento que Yeshua diz: Talita cumi. Talita cumi é aramaico, não hebraico. Provavelmente, como essa região era uma região mais carente, Yeshua fala em aramaico, porque aramaico era a língua mais popular. O hebraico era uma língua mais elitizada. Então Talita cumi não é hebraico, é aramaico. Então ele usa a palavra que era da região, ele dá a ordem debaixo ali da língua mais utilizada naquela região. E então a menina se põe de pé. Mas o que nos chama a atenção? Que Yeshua, quando chega na casa desta pessoa, quando chega na casa desta menina, na casa deste oficial sinagogal, Jairo, ele pede para as pessoas saírem do quarto exatamente igual Eliseu pede para que todos saiam do quarto, irmãos. Você está vendo de novo o Senhor agindo da mesma forma? E o que é mais impressionante, irmãos? Que aqueles que receberam, aqueles que eram os mordomos dessas casas,
eles agiram em obediência e em ordem do que o homem de Deus estava falando. Então você imagina, alguém chega na tua casa, você está num velório, imagina, chega eu, teu pastor lá, e o teu pastor fala, sai todo mundo, sem muito discurso, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Me olhando com essa cara, como que você ficaria? Vai, sai, ou não, peraí pastor, não é bem assim, poxa, está aqui minha mãe, olha a idade dela, né? Ela está saindo, mas ela está indo devagar. Ou seja, o que nós vemos aqui? O que Yeshua falou foi obedecido. O que Eliseu falou, não questionaram. Você está entendendo? O menino estava morto. Imagina uma mãe que perdeu um filho. Está me entendendo? Imagina o desespero. Mas a confiança destes homens, a confiança de Jairo, estava no Senhor, irmãos. Muitos pais estariam ali desesperados, com a criança no colo, chorando. E no meio do desespero, irmãos, porque uma coisa é você obedecer quando você planeja obedecer. Ou seja, é você agir em obediência, mas outra coisa é você reagir em obediência. Qual a diferença de agir e reagir? Agir é quando você diz, bom, amanhã eu vou ter uma conversa difícil com uma pessoa, então eu vou me planejar. Eu vou falar sobre esse ponto, sobre esse outro ponto, sobre esse ponto. Aí chega lá, você age como você se planejou. Mas o reagir é quando alguém bate no teu carro e tu não esperava. Aí tu sai do carro parecendo a fera de Apocalipse. O dragão revestido de fúria e ódio. Gente, quando eu não era evangélico, quando eu não era convertido, eu fui parar uma vez na delegacia, irmãos, porque um cara bateu no meu carro. Mas não foi porque ele bateu no meu carro, porque eu estava indo para uma das reuniões mais importantes da época, enfim. E lá na delegacia, era um cara grande, era tipo, quem conhece o Fred aqui? O Fred, né? Era tipo um cara do Fred. Aí, tipo o Brian, mas o Brian tá lá fora, eu ia falar dele, ia elogiar o Brian, mas deixa ele lá. Não vou elogiar ele não, senão ele vai ficar se achando. E aí o cara chegou e falou, cara, quando você saiu do carro eu fiquei com medo de você. Imagina, é porque eu saí transtornado. Na época, virado no giraia, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que uma coisa é você obedecer a Deus quando está tudo bem. Quando está tudo bem. Mas não tem um ditado popular que diz que, como que é? Mar agitado que faz marinheiro bom. Como que é o ditado? Como que é? É isso mesmo? Tá aí ao contrário, olha lá. Bom marinheiro não se faz em mar sereno. Você está me entendendo? Ou seja, no mar sereno você pratica. No mar sereno, o que é isso, irmãos? Quando você está tudo bem, o mar está flat, tu acorda cedo, tu faz tua oração, tu faz tua meditação. Quando tem jejum na terça e na quinta-feira, tu jejua abençoado. Por que tu faz isso? Para no dia que for o dia da tua prova, no dia difícil, você não se esquecer dessas coisas. Você está me entendendo? Porque se tu não consegue fazer isso no mar sereno, no dia normal, no dia bom, quanto mais no dia mal, irmãos. Aí no dia mal você tem a tendência a chutar o balde, a soltar aquele palavrão e dizer, poxa, mas nessa situação cabia um palavrão. Não cabia. Não cabia. Ou eu pequei mais por causa... Não tem justificativa. Você está me entendendo? Você pode pecar? Pode, irmãos. Mas se você puder evitar, melhor. Entendeu? Mas como que é esse preparo, né? É o preparar quando está tudo bem. Então é ser generoso, irmãos, não quando a pressão está para o teu lado. É ser generoso sempre.
Você está me entendendo? É ser obediente a Deus quando? Sempre. Por que a palavra diz? Não se canse de fazer o bem. Porque você vai conseguir fazer o bem quando está tudo bem, e você vai continuar fazendo o bem quando tudo até estiver mal. Está entendendo? Glória a Deus. Para terminar. O bom mordomo é alguém que administra sabiamente os recursos e responsabilidades confiadas a ele, entendendo que tudo pertence a Deus. Vamos repetir essa frase juntos? Vamos lá. O bom mordomo é alguém que administra sabiamente os recursos e responsabilidades confiadas a ele, entendendo que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nessa terra, irmãos, nós somos mordomos. Quem é o mordomo? É aquele que serve o dono da casa. Quem é o dono da casa? Adonai. E Yeshua veio para quê? Para ser servido ou para servir? Para servir. Ele nos ensinou sobre ser servo, sobre ser um bom mordomo. E no nosso caso, com Yeshua, nós somos os amigos do noivo, em parte, e nós somos a noiva, em parte. Em momentos a noiva, em momento os amigos do noivo. Vocês estão me entendendo? Isso não é menos, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para estes adjetivos: servo, mordomo, amigo, e nós nos sentimos inferiorizados, como se isso fosse menos. O próprio Filho de Deus veio para servir e não ser servido. Olha o que está em 1 Coríntios 4. Assim vocês devem nos considerar servos do Messias, encarregados das verdades secretas de Deus. O que se requer do encarregado é a sua fidelidade. Fala para quem está ao seu lado. O que se requer do encarregado, o que se requer do bom mordomo é a sua fidelidade. Agora, olha o que está em Lucas 12. Lucas 12, 42 diz o seguinte: o Senhor, vou começar um pouquinho antes. Kefa, quem é Kefa? Pedro, disse: Senhor, você está contando essa parábola apenas para o nosso benefício ou para o bem de todos? Eu não vou ler a parábola anterior. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor delega o cuidado dos escravos da casa, para lhes dar a porção de alimento no tempo certo? Irá bem o servo que for encontrado realizando o seu trabalho, quando o dono da casa chegar. Sim, eu lhes digo, que ele o encarregará de tudo o que possui. Mas se o seu servo disser a si mesmo: o meu senhor se demora a voltar, e então começar a bater nos seus servos e nas servas, e comer, a beber e a embriagar-se, então o seu senhor virá em um dia em que o servo não esperava por ele, em uma hora que ele não sabe. O seu senhor o partirá ao meio e o colocará com os infiéis. Grave isso, infiéis. O servo que sabia a vontade do Senhor, mas nada fez, nem agiu de acordo com ela,
será açoitado com muitas chibatadas. Entretanto, aquele que merece o castigo, mas não o sabia, receberá menos chibatadas. Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu vim para trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho de passar por uma imersão, e quão pressionado sinto-me até que ela acabe. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz. Eu lhes digo, mais divisão. De agora em diante, uma casa com 5 pessoas estará dividida em 3 contra 2, 2 contra 3, pois pai estará dividido contra filho, e filho contra o pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Muitas vezes nós lemos essa passagem e a gente fica assim meio, caramba, isso aqui parece que contradiz com outras passagens. O príncipe da paz está dizendo que não vem para trazer paz. Aquele que é pela família fala que vem trazer divisão na família. Como assim? Pô, Yeshua, agora você complicou tudo. O que ele diz, irmãos? Em 1 Coríntios diz que o bom mordomo é aquele que é fiel. Fiel em o quê? Fiel, irmãos, em obedecer, em fidelidade, aquilo que lhe foi confiado. Então, se eu coloco, nomeio uma pessoa para ser mordomo, está sendo confiado a ele uma responsabilidade. E a responsabilidade dele maior é ele ser fiel àquele que lhe colocou naquela posição. Você está me entendendo? E aí Yeshua pega e ele usa essa parábola. Ele está falando do que, irmãos? Ele está falando sobre a volta dele. E ele diz o seguinte: olha, haverá um dia em que vocês serão como mordomos, e o Pai deseja que vocês sejam mordomos fiéis. E o que é um mordomo fiel? Ele está dizendo, foi confiado a ele servos, foi confiado a este mordomo o controle da casa, e da comida e da bebida. Mas se esse mordomo achar que o dono está demorando demais para chegar, e começar a fazer mau uso da sua autoridade, e passar a ser infiel, ou seja, começar a usar os servos de forma que não deve ser usado, porque o dono, o meu senhor não está vendo, ou começar a ver aquele tanto de comida, e dizer, o meu dono não está vendo, eu vou comer um pouco mais, a bebida eu vou beber um pouco mais, e então diz que o Senhor então virá em uma hora inesperada, assim como o retorno de Yeshua, irmãos. Ninguém sabe a não ser o Pai, nem o dia nem a hora que Ele voltará, e Ele chegará como um ladrão, e muitos serão pegos de surpresa. Quem serão pegos de surpresa? E Ele diz, aqueles que são mordomos, mas que são infiéis, serão divididos no meio e receberão muitas chicotadas. Mas será pior para esse do que aquele que nem sabia, ou que não era confiado a responsabilidade, mas esse também receberá chicotada. Está falando do que, irmãos? Está falando a mesma coisa da parábola das 10 virgens. 5 virgens, as prudentes, eram como se fossem 5 mordomos, que foi confiado a eles, cuidar daquelas botijas de azeite, e mantê-las cheias, e elas foram fiéis em cumprir isso. Independente de quando o Senhor iria voltar, de quando o noivo iria chegar, elas foram fiéis e obedientes em manter aquelas botijas cheias de azeite, zelando por elas, mantendo a chama sempre acesa e o reservatório sempre cheio de azeite. Mas aquelas que estavam ali só pelo oba-oba, que falaram, será que o noivo vai chegar? Foram imprudentes, foi-lhes confiado o mesmo cargo, a mesma responsabilidade, mas elas não foram fiéis, não foram boas mordomas daquilo que lhe for confiado. E aí ele diz, que então chegará o fogo. O que é esse fogo, irmãos? Ele está se referindo a 2 tipos de fogo. O fogo da purificação, que é através da santificação, mas também o fogo do juízo, está falando do juízo final. E aí ele diz, eu vim para trazer divisão. Que divisão é essa, irmãos?
a mesma divisão que acontece com as 10 virgens. Eram todas virgens. Você está me entendendo? Mas houve divisão entre elas. Existiram as que entraram e participaram da ceia, mas existiram aquelas que deram com a porta na cara, que bateram e lhe foi dito: não os conheço. Ele veio para trazer divisão. Que divisão é essa, irmãos? A mesma divisão que teve com Abraão e Ló. A mesma divisão que teve, irmãos, entre o dia que o Senhor faz a criação, entre luz e trevas, houve divisão. A mesma divisão que quando o Senhor estabelece dias, meses, estações e anos, divisão. A mesma divisão quando Adonai é obrigado a colocar Adão e Eva fora do jardim. Houve uma divisão, uma separação. Você está me entendendo? E o porquê que existe isso? Porque esse é o livre-arbítrio. Você pode escolher hoje, sair daqui sendo um bom mordomo, fiel em obedecer aquilo que lhe foi pedido, aquilo que a palavra te instrui, ou não. Ou você pode ser um mordomo relaxado. Eu vou empurrar mais um pouquinho com a barriga. Eu ainda tenho tempo. Amanhã eu cuido disso. Amanhã eu zelo pelo mantimento. Amanhã eu cuido melhor dos servos. Amanhã. E amanhã você diz? Amanhã. Amanhã. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu vou ser generoso. Amanhã eu vou dar essa resposta. Amanhã. Ou pode ser o bom mordomo. Baruch Hashem. Irmãos, o dia nem a hora ninguém sabe, a não ser o Pai. Mas uma coisa nós sabemos, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele retornará. Ele retornará. E o meu desejo é que ele possa achar bons mordomos. Bons mordomos. Aqueles que serão achados fiéis. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Quantos aqui serão achados fiéis? Quantos bons mordomos? Então fala para quem está ao seu lado. Comece sendo obediente. Comece sendo generoso. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Vamos nos colocar de pé então. Irmãos, quero compartilhar com vocês. Estive compartilhando hoje pela manhã. Eu quero compartilhar com você que está vindo neste culto. Eu quero que nós glorificamos ao Senhor, porque os cabos que eu falei semana passada, que nós precisamos trocar da igreja, da energia que desce para cá para o santuário, estão lá em cima no estacionamento. Uma salva de palmas ao Senhor. E uma salva de palmas para você que tem sido fiel e generoso nessa casa. Glórias a Deus. Nós iríamos precisar levantar uma oferta extra para estes cabos, mas essa semana nós fomos surpreendidos por homens e mulheres que fazem parte dessa casa e que foram simplesmente fiéis e generosos nos seus tributos, e nós pudemos, sem precisar levantar uma oferta extra, fazer a aquisição desses cabos, porque afinal de contas se tornou prioridade, porque nós estamos vendo que alguns equipamentos daqui estão sendo afetados. Então nós começamos a ver ar-condicionado recém-instalado tendo problema, ar-condicionado que foi trocado, o capacitor já tendo capacitor, os projetores que foram para manutenção há menos de 2 meses precisaram ir novamente, as lines também que vão precisar trocar placas que são caríssimas, e nós estamos vendo que tudo isso é decorrente da pouca energia, pouca capacidade que não está chegando aqui por conta deste fio, que nós aumentamos a quantidade de equipamentos. E uma coisa também que nós não sabíamos, mas desde que nós ligamos a energia solar ela também funciona como tráfego, ela volta pelos mesmos cabos, então acaba aumentando muito a amperagem dentro desses cabos, eles não estão suportando. Então essa semana vai ser instalado
esse cabeamento vai ser trocado e nós vamos poder ter mais tranquilidade. Acredito que os ar-condicionados vão até poder render mais. Eu acho que eles já não estão mais trabalhando como deveriam por conta disso. Glórias a Deus. Os retornos, nós vamos estar batendo o martelo essa semana. Já era para nós termos recebido para teste, mas a empresa que prometeu não cumpriu, não foi fiel, né? É homem, não foi o Senhor que prometeu. Amém? Então nós vamos ter que fazer a aquisição mesmo na confiança e testar. E caso não funcione, aí ver como, enfim. Mas vamos fazer o pedido essa semana, preciso dar esse feedback para vocês. E nós vamos começar, irmãos, fazer uma oferta extra para iluminação. Então nós estamos com o Move queimado, acredito que também por conta dessa questão. E nós queremos investir em outras iluminações para as festas que nós temos agora, que é Hanukkah. Quem aqui vai estar em Hanukkah, festa das luzes? Olha só, festa das luzes com a luz queimada, não dá. Não dá. Então vamos investir em luz, Hanukkah. E aí também vamos ficar, né, vai ser também para o aniversário da igreja e para a virada do ano. Glórias a Deus. Essa é uma sequência festiva também. Baruch Hashem. Então, se você desejar, o Senhor colocar no teu coração, você pode fazer uma oferta dedicada para luz. Amém? Luz. Se você está precisando de luz na cabeça para iluminar suas ideias, luz de ideia, luz para os seus pés, você pode fazer essa oferta dedicada. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Amém. Quem é que deseja ter uma semana abençoada? Teve gente que não levantou a mão. Quem deseja, vou te dar chance de novo. Quem deseja ter uma semana abençoada? Glórias a Deus. Amém. Mas quem deseja ter um domingo abençoado também? Comendo um tambaquizinho. Hã? Quem vai para o banho amanhã? Alguém vai para o banho amanhã? Vai para o banho? Vai para o banho? Amém. Amém. Irmão, é uma bênção ter culto sábado, não é? É ou não é? Você tem um domingo livre para curtir com a família, irmãos. Não é? Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Ivaher Adonai Ishmireha. Yair Adonai Panaveleha Vikuneha. Isah Adonai Panaveleha Vayasheniha Shalom. Que Adonai o abençoe e guarde. Que Adonai faça a sua face resplandecer sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante a sua face na sua direção e lhe dê o Shalom. Shalom, Shalom. Uma semana abençoada, uma semana de vitórias. E um domingo maravilhoso em família, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, Shalom. Irmãos, temos produtos novos na Shaba Store. Chegou o produto em Hanukkah lá, para você se preparar para a festa de Hanukkah. E a Kelinha fez uma receita nova.